no seu quarto, assistindo a este culto, nós louvamos a Deus por isso. Para nós é uma coisa material, mas para nós é um motivo de muita alegria. A igreja há pouco tempo instalou um ar e já atende 50%, quase, né? Ou mais um pouquinho. E já chegou o outro aparelho, tá, irmãos? Então, nessa semana, se Deus quiser, vai ser instalado outro. Então, aquele calor de verão aqui, em nome de Jesus, graças a Deus, nunca mais. As crianças poderão ficar mais à vontade, as irmãs que gostam de botar umas roupas mais bonitas e tudo, ficarão mais à vontade no nome de Jesus. Queridos, antes de lermos a palavra, duas situações que quero comentar com os irmãos. Vindo para a igreja hoje, eu vi uma pessoa ébria, caída, embriagada, na calçada, e duas pessoas olhando para ela e essa pessoa tentando levantar, não conseguia, e aquilo me doeu o coração, porque eu tenho assim uma aversão à bebida, porque já teve situações na família muito sérias, né? E o que levou a essa situação muito séria nesses meus familiares foram devido à bebida. Então eu tenho uma certa aversão. E das dezenas ou centenas ou milhares de acidentes que eu atendi como bombeiro, 80% a causa morte foi a bebida. Então eu vi aquele homem e doeu meu coração. Ele não conseguia ficar de pé. Ele, que dirá andar para casa? Daqui a pouco vocês vão entender porque eu falo dessa pessoa. E a outra coisa, o tema da pregação hoje, nós vamos falar sobre o prumo e a visão errada, ou o caminho errado, mas vamos ficar na visão errada. Se pegarmos uma parede por fazer, uma obra por fazer, há alguns instrumentos básicos. Temos aqui, cadê o Zé? Está aí? Cadê o Zé? Está lá atrás? Está não? O Zé, está ali, o Zé é pedreiro. Então, tem alguns instrumentos, algumas ferramentas básicas para que uma obra, ela saia perfeita, saia do jeito que está no projeto. E o nome dessas pequenas ferramentas são prumo, linha, esquadro e nível. Correto, Zé? Esses 4 instrumentos são fundamentais, né, Adriano? Para que uma obra, uma parede fique boa, ou uma obra fique dentro do projeto. E a Bíblia, ela já ensina também sobre linha e prumo. O prumo é para que a parede não cresça, não suba torta. A linha é para que ela não fique, igual serpente. Então, cada um tem o seu valor. Peço a você que abra a sua Bíblia em Isaías 28. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Pedir aí, temos alguns visitantes, porventura alguém tiver em família aí, puder prestar a Bíblia aí para o visitante, tá? Isaías capítulo 28, versículo 16 a 18. Isaías capítulo 28, versículo 16 a 18, fala o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Colocarei o juízo como a linha de medir, vou repetir, colocarei o juízo como a linha de medir, e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada,
e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele. Senhor, nós te engrandecemos porque tu és o nosso Deus. Te louvamos porque a tua palavra, Senhor, ela é fiel. E, ó Deus, nós clamamos pela unção do teu Espírito para todos nós, para eu que estarei falando, para cada pessoa que estará ouvindo, seja aqui no templo, ou seja em suas casas ou nos carros. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra venha de encontro a nós, e nós, ó Deus, possamos compreender o que o Senhor tem a falar com cada pessoa por meio desta palavra. No nome de Jesus nós oramos e falamos. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Queridos, este fato referente ao capítulo 28, isso acontece no ano de 725 a.C., e Isaías, ele é o servo que Deus está usando para falar com o povo. Isaías, tendo visto que o povo, algumas coisas aconteceram com o povo de Deus, o povo de Judá, e o povo começou a ser perseguido, porque tem várias histórias de perseguições, tem várias histórias de guerras contra o povo de Israel e contra o povo de Judá. E aqui neste momento, novamente, o povo de Deus está em uma guerra, está sujeito a uma guerra. E com isso gera medo esta guerra. Por quê? Porque a outra nação era bem mais forte. E os príncipes do povo de Deus, sacerdotes, príncipes, estavam querendo fazer aliança com o Egito. Assim como já teve várias histórias de que Israel ou Judá fazendo aliança com o Egito para tentar se proteger de outros povos. Teve situações que Deus permitiu fazer aliança com o povo do Egito para poder ser liberto de outra nação. Mas neste caso aqui, não era a vontade de Deus que se fizesse aliança com o povo do Egito. Pois bem, durante esse capítulo 28, você observa, depois você pode analisar em sua casa, você vai observar que no início do capítulo, Deus leva Isaías a falar contra aqueles que estavam ébrios, aqueles que estavam bêbados, porque pela posição que estava, tinha o poder de decisão lá com o povo de Deus, seja por meio eclesiástico, seja até por meio de juiz mesmo, ou príncipe. Então tinham poder de decisão, mas estavam ébrios, bebendo à vontade, estavam em posição mais regalada, à vontade, e bebiam. E ao beber, diz alguns versículos, que eles perdiam a visão. Exemplo, o versículo 7 fala assim: desencaminharam-se por causa da bebida forte, andam errados na visão. Aí eu quero voltar naquele exemplo que tive ao passar na rua e ver aquela pessoa que estava caída tentando sentar. A pessoa bêbada não conseguia sentar. E uma característica de uma pessoa quando bebe, ela não consegue andar em linha reta. Ela tem uma visão turva, ela não consegue ver as coisas corretamente. Essa semana me mandaram um vídeo de que uma pessoa em pé, e era uma festa, de repente a piscina estava a 4 metros dele, e ele de repente deu um mergulho aqui, aqui, bêbado. A visão, a pessoa não consegue ter uma visão correta das coisas. E aqui no texto, os príncipes, eles estavam tendo uma visão distorcida do que Deus queria. Bêbados, sim, mas não só bêbados, tomando decisões que não era a decisão de Deus. E aquilo que tomar decisão que não é decisão de Deus, com certeza a pessoa não conseguirá ver o que Deus quer, não conseguirá ver o que Deus está mostrando. Deus usa Isaías para falar com o povo.
sobre essas decisões, sobre esses príncipes que estavam tomando decisão errada. E o que eles fazem? Eles querem fazer aliança com o Egito. Já viram aquele ditado de que vender a alma para o diabo? Já viram? De uma certa forma, foi o que aconteceu. E eu vou ler aqui um texto para vocês. Olha só, a partir do versículo 16, fala assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não será confundido. Quem é essa pedra? Jesus. A vossa colocarei o juízo com a linha de medir. É aquela linha que o pedreiro usa, né? E a justiça como prumo. E saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Agora preste atenção. A vossa aliança com a morte será anulada. O texto está falando. Aliança com a morte. O vosso acordo com o inferno não subsistirá quando o dilúvio do açoite passar. Estavam fazendo uma aliança, mas que aquela aliança espiritualmente era uma aliança de morte. Aquela aliança era uma aliança infernal. Era uma aliança que não agradava a Deus. E se não tomarmos cuidado, o ser humano hoje, você que nos ouve neste momento, a nós que estamos aqui ou quem está nos ouvindo, a decisão, aquilo que você decide, aquilo que você quer para si, abraça para si, ela pode ser bênção ou pode ser uma aliança com o diabo. Se eu perguntar, claro que todos vão falar: eu quero aliança com Deus, né? Ninguém, quer dizer, a maioria não quer aliança com o diabo. E Deus então, Ele quer fazer uma aliança comigo e com você. O povo, os sacerdotes, eles fizeram, os príncipes sacerdotes fizeram uma aliança que não era aliança de Deus. Deus então, Ele chama a atenção do povo, que Ele levantaria que seria a pedra angular, a pedra de esquina. Assim como o prumo, o nível, a linha é usada como base para uma obra. Deus, Ele manda Jesus, já pré-anuncia Jesus que seria a base de salvação, a base de restauração, a base para a construção. Quem crê? Quem crê em Cristo aqui? Amém. Então Jesus é a base da tua vida. Jesus é a base para a tua vitória. Jesus é a base para os teus projetos. Deus então já pré-anuncia que mandaria a pedra angular, Jesus. Jesus. E quem nele cresce teria a morte, esse contrato com a morte anulado. Teria essa aliança com o inferno anulada. E hoje não é diferente. Muitas pessoas andam fazendo contrato, andam fazendo união com aquilo que não é santo. Andam fazendo acordo com aquilo que não é de Deus. Fazer acordo com aquilo que é contra Deus é fazer acordo com a morte, é fazer acordo com o inferno. E Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Eu estava orando, pedindo a Deus, porque geralmente quando se fala de inferno, de decisão, de Deus, são palavras mais duras. Mas a Bíblia está aqui, nós não podemos omitir a mensagem que ela traz para nós. E essa aqui é uma mensagem de Deus ao povo. Essa é uma mensagem de Deus para nós também, para nossos dias. Então nós temos que ter cuidado. Você, eu, temos que ter cuidado a não fazer aliança com aquilo que não agrada a Deus. Não tomar uma decisão errada. Aqueles homens tiveram uma visão deturpada porque eles estavam ébrios.
bêbados? Qual a visão que você tem tido para com o que Deus tem na tua vida? Qual a visão que você tem tido para com a obra que Deus quer fazer na tua vida? Mas pastor, eles estavam querendo fazer aliança porque eles estavam com medo do outro povo. Antes de tomar qualquer decisão, fazer aliança, tentar resolver seu problema, primeiro temos que ir para o joelho, orar ao Senhor, buscar na palavra de Deus. Somos cristãos ou não? Se somos cristãos, então o nosso Deus, Ele continua sendo a base. Jesus ainda é a base para mim e para a tua vida. Jesus é a base, Ele é a pedra angular. É a partir dele, quando a gente faz uma obra, a gente fala, a primeira coisa que faz é marcar o nível que você quer da casa, a altura. E a partir dali, tudo que foi feito, sapata, viga, vai ser a partir daquele pontozinho. Só que nós não temos, na vida espiritual, nós não temos um pontozinho. Nós temos um grande ponto, né? A pedra angular, que é Cristo Jesus. Ele é a base para a construção da nossa família. Ele é a base para a construção da nossa vida. Ele é a base para a construção da nossa vitória. A tua vitória é Cristo. Mas pastor, eles estavam com medo, pastor. Eles estavam com medo do outro povo chegar e destruir eles. Nada justifica fazermos aliança que não seja da vontade de Deus. Espera no Senhor, confia no Senhor e Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Não podemos ter pressa com as coisas que estão por acontecer. Devemos ter pressa em obedecer a Cristo, obedecer a palavra de Deus. Deus então levanta Isaías a falar com o povo. O perigo é de alianças que não agradam a Deus, coisas que não edificam. Ah, pastor, mas tu está falando de bebida? Não, bebida é um ponto. Quantas coisas existem na vida das pessoas que não edificam a Deus, não levam a Deus? Que a pessoa, quando está voltada para aquilo que não edifica, os olhos ficam vedados, o coração fica fechado, os ouvidos espirituais ficam fechados. Não necessariamente seja bebida. Muitas coisas fazem com que pessoas andem por caminhos tortuosos. Dizemos aqui, né? Falamos que a bebida leva a pessoa a ficar cambaleando. Mas decisões erradas, decisões que não levam a Deus também, faz com que a pessoa perca a visão do que Deus quer. A pessoa não consegue andar no caminho correto, no caminho de justiça. E uma coisa que Deus fala com Isaías, e Isaías fala com o povo: vou passar a linha. Vou passar a linha de medir. Vou passar o prumo. De vez em quando a gente encontra algumas obras, né? Que quando bota uma régua assim, dá para passar um braço, né? Dentro da régua. Parei toda torta. Depois que está torto, qual a solução? Ou encher de massa ou derrubar e fazer de novo, né? Deus vai passar a régua, Deus vai passar a linha, Deus vai passar o prumo, Deus vai medir a tua vida. Vai chegar um momento que Deus vai medir a minha vida, a sua vida, os nossos atos, nossas ações. Deus vai medir. Esse dia vai vir. Convido a todos a abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Jesus, pedra viva. A partir do versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas,
sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra. Repito, tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Queridos, uma característica lá ainda de Isaías, quando eles querem fazer uma aliança com o povo do Egito, na verdade o Egito, ele estava fingindo que seria uma aliança, porque se viesse mesmo a guerra, o Egito não iria ajudá-los. Talvez a aliança que você esteja fazendo não está resolvendo de nada. O melhor, se não é de Cristo, não vai resolver de nada. Pelo contrário, tem aliança que só destrói a vida. Tem alianças que só destrói a vida espiritual. Por isso o ditado, né? Fazendo contrato com o diabo, vendendo alma para o diabo. E o texto, como nos mostrou, sobre o inferno. Eles fazendo conluio com o inferno. Por quê? Porque estava fazendo aliança com povos que não era o povo de Deus. Muitas vezes as pessoas se agarram em algumas esperanças, achando que essa esperança vai livrar, vai resolver, vai dar alegria, vai dar solução, seja na família, seja na vida financeira, seja na alegria íntima, seja nas emoções. Então fazem amizade, achando que essas amizades, achando que essas união vai trazer a solução. Mas a união que só trazem prejuízo, a união que só trazem tristezas, união falsas. E o Egito seria uma união falsa. Mas Deus, ele estava querendo que o povo acreditasse nele. Você tem feito aliança com alguém, uma aliança, e você achando que você vai resolver sua situação? Você tem pedido socorro a alguém que de repente está indo contra a palavra de Deus? E muitos estão vendo que estão caminhando para a morte, mas porque acham que aquela é a solução, não se voltam para Deus. Não se voltam para Deus. É uma coisa muito séria isso na vida do ser humano, na vida do cristão, na vida da pessoa. Alianças que levam ao inferno, alianças que levam à morte. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que tenhamos vida e vida em abundância. O Egito seria engano. Naquele momento, o Egito não seria salvação. O Egito seria engano. Talvez a sua aliança que você está fazendo, você que está aí na tela, ou quem estiver nos ouvindo, talvez essa aliança você já até está vendo que é engano, mas você não consegue sair dela. Assim como Deus fala com o povo de Sião, assim como Deus fala com o povo de Judá: aniquilarei a mentira, a morte, o inferno. Deus, ele também quer acabar com essa vida de morte que você está. Talvez essa ligação ao inferno que você está. Pastor, mas que palavra dura. Vou repetir caso você chegou depois. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá.
quando o dilúvio do açoite passar. Deus vai medir, Deus vai passar o prumo, Deus vai passar a régua, Deus vai passar a linha. Deus está analisando cada vida, a minha e a sua. Deus está analisando a minha vida e a sua. Você está fazendo um acordo com quem? Com Deus? Amém. Com o Espírito Santo? Amém. Com Cristo? Amém. Com a palavra? Amém. Agora, se o acordo que você está fazendo está indo contra a palavra, e você sabe disso, cuidado que leva à morte. Cuidado que leva ao inferno. Não faça acordo que te leve à morte. E se porventura você já fez, está envolvido em um acordo do inferno, sim, da morte, Deus, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, dá a você, dá a quem porventura está envolvido com a morte espiritual, com o inferno, Deus dá a oportunidade de se libertar, porque Ele mandou Jesus, e a palavra é clara. Ora, para vós os que credes nessa pedra, que essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta como principal de esquina. Vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. O povo lá em Isaías estava sendo confundido pelo engano do Egito. O povo estava caminhando para a morte e para o inferno, mas Deus manda Jesus, e quem crê em Cristo Jesus e caminha em Cristo Jesus não é confundido. Aliança com a morte, aliança com o engano, mentira, pecado, pecado oculto, um dia será revelado. Um dia será revelado. Então a necessidade de que porventura, quem vive vida de pecado, quem vive vida de mentira, peça perdão a Deus, peça perdão a quem você está fazendo mal, e tenha uma vida com Deus. Saia do pecado, saia da morte, saia do inferno, se volte para Jesus. É uma realidade dura, mas é verdade, é uma coisa séria. Quero convidar o ministério de louvor. Chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. Ora, para os que credes nessa pedra, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra foi posta como principal de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes. Deus não quer que nem eu nem você sejamos confundidos. Satanás, ele quer que eu e você sejamos confundidos, quer que o ser humano seja confundido, quer que o ser humano seja enganado. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então Satanás, ele se levanta para enganar o homem, a mulher. Deus não, Deus envia Jesus para que o homem não seja confundido por Satanás, mas isso só vai acontecer a quem crer em Jesus, quem o aceitar, quem o buscar, para não ser enganado pelas tentativas de solução de problema. Às vezes a solução do teu problema parece até uma coisa de bom senso até, mas se não for Jesus, a solução para você, a solução para o teu problema é Jesus. A solução para o teu problema é Jesus. Então vamos buscar a Cristo para solucionar os nossos problemas. Não busque aliança que te leve à morte. Não busque aliança que te faça andar
sem entender as coisas, sem ter uma visão correta das coisas, sem ver a verdade, ou sem ver a mentira escondida. Tem muitos que, no afã de resolver seu problema, faz alianças, só que não vê o que está escondido naquela aliança. Satanás, ele procura enganar. O inimigo engana, tentando mostrar que é bom, tentando mostrar que soluciona, que resolve, mas o que vai vir depois é morte e inferno. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o seu problema seja solucionado em paz, alegria nele, e você não seja confundido. Vamos cantar. Prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. De olhos fechados, você que está aqui no templo, você que está na tua casa, no seu carro, você que está nos ouvindo agora, seja aqui no templo ou fora, não faça aliança que te conduza à morte. Não faça aliança que te conduz ao inferno. Pecados ocultos serão revelados. Pecados ocultos serão revelados, porque Deus assim diz. Ele vai passar o prumo, Ele vai passar a linha, Ele acertará. Hoje, você tem a chance
de pedir perdão a Deus. Hoje você tem a chance, a partir de agora, de fugir dessa morte que você está entrando, da vida de pecado que está entrando, te conduz à morte. Aliança com o pecado, aliança, mesmo que tentando resolver situações da tua vida, fazendo aliança com coisas malignas que te levam ao inferno, que não edificam. Deus hoje dá a oportunidade de chegar a Ele. Deus hoje dá a oportunidade de restauração. Ele quer quebrar da tua vida essa aliança com a morte, essa aliança com o inferno. Pastor, vou ler de novo. Colocarei o juízo como a linha de medir, e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Para que o acordo com o inferno que porventura tem na tua vida, para que a aliança que você tem com a morte espiritual, seja anulada, é necessário aceitar Jesus. Pastor, já aceitei Jesus. É necessário se aproximar, consagrar a vida, santificar o Senhor, pedir perdão e chegar para Deus, porque o pecado oculto, ela traz a morte, e se não se acertar com Deus, gerará a morte, e a morte e o inferno. Se você neste momento se sente em alguma situação que você sente que é caminho de morte, caminho de pecado, caminho de mentira, caminho de engano, talvez você fez uma aliança com algo que está te enganando e você sabe disso. Você sente que é coisa diabólica, você sente que é coisa que não vem de Deus, está te engodando, te escravizando. Quero dizer para você, se você quer ter uma nova decisão, você tem a oportunidade agora aí no seu Facebook, na internet, já escrever: pastor, eu quero tomar uma posição contigo. Se você está aqui no templo, nós queremos orar por você. Ou então, se você não quer se expor, se você acha que agora, você quer agora, então no nome de Jesus, queremos orar por você agora, porque não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para um minuto depois. Então você tem oportunidade também para se consertar com Deus agora. E nós estamos à disposição para orar com você e por você. É por meio da santificação, por meio da oração, que Deus vai nos edificando. Então você que está numa batalha contra a morte espiritual, uma batalha guerreando aí contra o inferno, você sente que está sendo engodado sim por coisas que está te levando para a morte espiritual. Não termine essa semana, ou melhor, não termine o dia de hoje, porque a semana começou hoje. Não termine o dia de hoje nessa condição. Eu quero orar por você. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente agora, mas se você que encontra nesta posição, não deixe de nos procurar. Eu quero conversar com você, quero orar com você. Eu e minha esposa queremos orar com você. Senão o caminho é morte e inferno. Seja você crente, membro, seja você visitante, seja você ouvinte, se não tomar uma posição com Cristo, o caminho é morte e inferno. Deus, Ele quer anular. Deus quer anular essa comunhão, esse contrato, esse acordo com a morte, com o inferno. Deus quer anular da tua vida. Se você crê nisso, dê um passo para Cristo. Permita Cristo te libertar,
porque Ele é a pedra angular, e quem crê nele, Ele liberta. Mas quem não crê, Ele é pedra de tropeço. Mas você não quer isso. Ele não quer que Ele seja pedra de tropeço para você. Ele quer que Ele seja seu Salvador. Então, para isso, dê um passo. Senhor, eu te aceito. Senhor, eu quero estar na tua presença. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero ser liberta no nome de Jesus. Mas neste momento, porventura, alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se você estiver no templo ou estiver aí na tela, alguém quer reconciliar com Cristo? Pode digitar: eu quero reconciliar, eu quero aceitar Jesus. Nós estaremos te procurando. Alguém quer tomar posição com Cristo hoje? De repente alguma prisão que você está e você não quer sair daqui da igreja preso por esta prisão. Nós queremos orar por você. Alguém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei, e com ele cearei. Esta porta pode ser a do teu coração, e se ouvires minha voz, eu entrarei, e contigo cearei, e com ele cearei, e com ele cearei. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Senhor, a tua palavra foi lida, e nesta devocional, a Deus, nós clamamos pelo poder que é no nome de Jesus. Queremos clamar agora, ó Deus, para esta pessoa, seja homem ou mulher, que porventura, Senhor, esteja amarrado à morte espiritual, amarrado ao inferno, devido a escolhas, a pecados, a mentiras, a enganos. Senhor, pessoa que porventura esteja sentindo enganada pelo inimigo, Senhor, nós queremos clamar pelo poder que é no nome de Jesus, que haja libertação, que esta pessoa, Senhor, escolha a Ti como Salvador. Ó Jesus, que esta pessoa escolha se aproximar de Ti e em Ti ser liberto, porque Jesus, Tu és a pedra de esquina, Tu és aquele que liberta a todo que crê. E ó Deus, por isso nós clamamos que Satanás não tenha força para enganar, para escravizar, para levar à morte, para conduzir à morte este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este adolescente. Pai, no nome de Jesus, liberta, Senhor. Senhor, que esta pessoa que está nos ouvindo, que sente que está caminhando para a morte, que está sentindo que o pecado está engodando, Pai, no nome de Jesus, liberta ele, liberta ela, Jesus. Ela possa querer ser liberto e te buscar a Ti como Salvador, te buscar a Ti, Senhor, como libertador. Nós clamamos no nome, no sangue de Jesus, e queremos declarar, como servos do Senhor, queremos declarar, ó Deus,
Queremos declarar para Satanás: Satanás, você não tem poder em nossas vidas, porque nós estamos buscando ao Senhor Jesus. Nós queremos Jesus, nós queremos o céu, nós queremos a salvação, nós queremos a santificação. Então nós repreendemos, Satanás, você, de cada vida aqui presente, de cada pessoa que está nos ouvindo, que queira ser liberto, que em nome de Jesus, que o demônio saia por retirada. Nós clamamos que não seja, ó Deus, pessoas enganadas como foi pelo Egito, mentindo como se fosse ajudar, mas não falavam a verdade. Ó Deus, que cada pessoa possa ter a visão capaz de enxergar o que é verdade e o que é mentira. Senhor, como foi cantado, faz-nos ver, ó Deus, faz-nos ver, Jesus, o que é certo e o que é errado, faz-nos enxergar aquilo que edifica e o que não edifica. Pai, no nome de Jesus, abre os olhos de cada pessoa que está nos ouvindo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Que eu, que você possamos ter a visão correta das coisas e não deturpada das coisas boas, mas cada um de nós, seja aqui na igreja, seja você que está na tela aí, tenhamos a visão correta